Menina de 14 anos abraça a barriga e chora após visitar o vizinho. Câmera revela a verdade. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Na pequena casa no fim da Rua das Flores, a menina Lúcia, recém-completados 14 anos, estava sentada em silêncio diante da janela, o olhar perdido no céu que se tingia de laranja. Lúcia era uma criança boa, todos na vizinhança diziam isso. Desde que perdeu a mãe, quando tinha apenas 6 anos, ela se tornou silenciosa, reservada a ponto de ser chamada de a menina sem voz. Ia bem na escola, não era brilhante, mas era aplicada e sempre se esforçava. No entanto, o que mais se notava em Lúcia era aquele olhar constantemente aflito, uma tristeza que não combinava com a infância. Seu pai, o Sr. Mateus, era um eletricista renomado na região. Um homem que já fora caloroso e bem-humorado enquanto a esposa vivia. Mas desde que Dona Isabel, a única mulher que ele amou, faleceu de câncer no fígado, Mateus parecia ter congelado por dentro. Tornou-se áspero, impaciente, e quase só falava com a filha quando era estritamente necessário. Lúcia jamais se sentava ao lado do pai por mais de 5 minutos sem um motivo específico. Cheguei, disse Mateus baixinho ao passar pela porta. Lúcia fez um leve aceno com a cabeça e colocou um copo d'água sobre a mesa. Deixei a sopa no micro-ondas, pai. É só esquentar. Tá, ele respondeu, sem dizer mais nada, e foi direto para o quarto. Todas as tardes, após a escola, Lúcia não voltava direto para casa. Costumava ir à casa do Sr. Francisco, um vizinho idoso que morava 2 casas adiante. Francisco tinha 65 anos e vivia sozinho numa casa antiga coberta por flores de papel. Era conhecido no bairro por sempre estar sentado na varanda, com um cachimbo na boca, sorridente e falante. Lúcia, vem cá, tem o bolo. Chamava Francisco quando ela adentrava o quintal. Lúcia sorria, sem graça. Não tô com fome, não, posso só sentar aqui? As meninas de hoje em dia são enjoadas para comer, ele resmungava. Senta, mas tem que me contar o que teve de divertido na escola hoje. No início, Francisco parecia apenas simpático. Contava histórias da época da guerra, dos dias em que serviu no exército na fronteira, e também da mulher que amou, mas que morreu jovem. Lúcia, carente de figuras adultas afetuosas, sentia o coração amolecer um pouco diante da gentileza dele ao lhe oferecer um copo de leite quente ou um pedaço de pudim mal feito. No entanto, depois de algumas semanas, o olhar de Francisco começou a mudar. Não era algo explícito, nem direto, mas havia algo que fazia a espinha de Lúcia gelar toda vez que ele fitava seu pescoço por tempo demais, ou quando sua mão repousava sobre o ombro dela por mais de um suspiro. Numa tarde de terça-feira, sob uma chuva fina, Francisco a convidou para ajudar a lavar a louça na cozinha. Menina tem que aprender a fazer as coisas de casa, senão o marido vai reclamar depois, ele disse. Lúcia sorriu por educação. Mas eu só tenho 14 anos, seu Francisco. Pois é, 14 já tá na hora de aprender. As meninas da minha terra, com 10, já cuidam dos irmãos. As palavras pareciam inofensivas, mas havia algo estranho no modo como ele disse o já tá na hora de aprender. A partir desse dia, Lúcia passou a evitar olhar nos olhos dele. Mateus, ocupado com o trabalho e as horas extras, às vezes perguntava. O seu Francisco te trata bem? Lúcia respondia com a voz baixa. Não gosto muito de ir lá. Mateus franzia a testa. Você tem que ser grata. Nem todo mundo tem tempo de me ajudar a cuidar de você. Ele gosta muito de você. Lúcia abaixava a cabeça, sem responder. Dentro dela, começava a se formar um abismo entre ela e o pai, um espaço que nenhum dos dois sabia como atravessar. Cada vez que voltava para casa, sentia que carregava algo errado, algo que nem sabia nomear. Numa noite, ela decidiu começar a escrever um diário. As primeiras linhas eram trêmulas, repetitivas e infantis. Hoje o seu Francisco me olhou de um jeito estranho. Não sei explicar o que foi, mas não quero mais ir lá. Me sinto suja. Mas se eu falar, o pai vai brigar de novo. Então só me resta escrever. Ela guardou o pequeno caderno no fundo da gaveta, embrulhado num lenço velho da mãe.
Lúcia sentia saudade da mãe nas noites frias, quando o som da televisão dos vizinhos parecia lembrar-lhe de uma vida normal que ela não tinha. Dona Teresa, uma mulher de meia idade que morava ao lado da casa de Francisco, certa vez disse a Lúcia: "O seu Francisco é simpático, mas é bom ter cuidado, viu? Não fica muito tempo na casa dele, não." Lúcia hesitou. "Sim, senhora, e eu sei. Menina bonita e quieta como você é a primeira que os outros tentam se aproveitar", Dona Teresa continuou, em tom mais baixo. "O povo acha que menina calada não entende nada." Essa frase ficou rondando os pensamentos de Lúcia por várias noites. Ela começou a se assustar com qualquer batida na porta mesmo quando tinha certeza de que era o pai. Numa tarde, quando Lúcia já estava prestes a sair da casa de Francisco, ele gritou: "Você nem terminou de limpar a mesa e já quer ir embora? Fica aí." O tom já não era amistoso. Lúcia parou, engoliu em seco. Passou o pano às pressas e se dirigiu à porta, mas Francisco segurou levemente seu braço. "Volta amanhã um pouco mais cedo. Quero te ensinar a dobrar roupa. Menina desajeitada não dá certo." Ela assentiu como um robô. Na cabeça, uma voz fraca ecoava: "E não volta mais, e não volta mais." Mas Lúcia voltou. Porque seu pai não queria ouvir reclamações. Porque ela tinha medo de envergonhá-lo. Porque, no fundo, não tinha escolha. Certa vez, Mateus convidou Francisco para jantar como forma de agradecimento. Durante a refeição, Francisco conversava animadamente. "A Lúcia é muito educada, Mateus. A menina me lembra a Maria, minha filha, quando era pequena. Tinha aquele mesmo olhar triste." Mateus apenas assentia, sem notar o rosto paralisado da filha. Depois que o convidado foi embora, Mateus comentou: "Viu só? Ele gosta mesmo de você. Para de ficar pensando besteira sobre os outros." Lúcia não respondeu. Apenas virou o rosto para a parede, abraçou o travesseiro com força, sentindo-se afundar num abismo escuro sem fim. No diário, ela escreveu: "Hoje ele segurou minha mão. Não foi como quando o pai me segurava quando eu era pequena. A mão dele era quente, mas não me aquecia. Me dava medo. Sempre que lavo a louça, ele fica encostado nas minhas costas. Queria gritar, mas não sai som nenhum. Pai, você não vê? No silêncio de uma cidade sempre barulhenta, existem dores que acontecem de forma sutil, profunda e extremamente solitária." Lúcia, menina de 14 anos, dócil, calada, morando numa casa pequena com um pai ausente e um vizinho gentil, começava a se afundar num ciclo cujo nome ela ainda não sabia. Só sabia que, cada vez que o vento mudava, algo dentro dela também congelava. Lúcia sentava quieta à janela da sala de aula, com o queixo apoiado na mão, o olhar vago voltado para o pátio da escola. No quadro, a professora Maria explicava uma redação descritiva, mas os ouvidos de Lúcia estavam surdos. A luz da tarde atravessava a vidraça, projetando a sombra de uma árvore flamboyante sobre a página ainda em branco do seu caderno. Ela não escrevia. Só pensava na cara do Sr. Francisco, aquele olhar sempre avaliador, aquele sorriso sarcástico sempre à espreita. Na tarde anterior, Lúcia deixou cair um copo enquanto lavava a louça. "Desastrada como a tua mãe", Francisco soltou, os olhos frios como gelo. Lúcia ficou estática. "Desculpa, e eu não quis." Ele se aproximou, o rosto quase colado ao dela. "Menina sem mãe não vira gente." Ela cerrou os punhos, os olhos marejados. "Por favor, não fale mal da minha mãe." Francisco riu com desprezo. "Você é muito sensível, Lúcia. Cada dia que passa, mais parecida com ela e deve ser tão fraca quanto." Lúcia ficou em silêncio. Seu coração doía como se alguém o espetasse com agulhas a cada batida. Ela sabia que não deveria voltar lá, mas também sabia que o pai não acreditaria se ela contasse. Naquela noite, Lúcia voltou para casa com um andar cansado. Entrou na cozinha, abriu a geladeira para pegar água, quando Mateus falou da sala. "Por que demorou?"
O senhor Francisco pediu para eu arrumar o armário da cozinha, a dobradiça estava solta, ela respondeu baixinho. Isso é bom. Aprender a cuidar da casa nunca é demais. Amanhã tenta acordar cedo para fazer a lição. Lúcia assentiu e fechou a porta do quarto. Sentou-se na cama, abraçando o estômago. Uma dor aguda subia do abdômen. Sua respiração era entrecortada. A imagem do pão embolorado que o senhor Francisco lhe dera no dia anterior surgiu nitidamente. Ele a obrigou a comer, apesar do cheiro azedo evidente. Não seja enjoada, ele rosnou. Você nunca teve escolha antes, agora vem fazer cara feia. Ela estremeceu levemente. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com olheiras profundas. Na escola, não conseguia se concentrar e pediu para ir ao banheiro 3 vezes durante o período. A professora Maria, uma mulher de pouco mais de 30 anos, de olhar afiado mas caloroso, a chamou após a aula. Lúcia, o que está acontecendo com você? Ultimamente tenho notado você muito estranha. Lúcia abaixou a cabeça. Não é nada, professora. Só tô um pouco cansada. Você tomou café da manhã? Ou tem algo acontecendo em casa? Seu pai, ele te bate? A voz da professora baixou de tom. Lúcia imediatamente balançou a cabeça, assustada. Não, não é o pai. Então é quem? Eu não posso dizer. Lúcia mordeu os lábios, os olhos cheios d'água. A professora Maria suspirou, colocando levemente a mão no ombro da menina. Se um dia você quiser contar, estarei sempre aqui para ouvir. Lúcia apenas assentiu com um gesto tímido. Naquela tarde, assim que entrou na casa de Francisco, ela notou que a sala estava escura, iluminada apenas pela luz filtrada pelas cortinas. Vem cá, ele chamou. Lúcia se aproximou devagar, as pernas pesadas como chumbo. Francisco estava sentado no sofá. Ao seu lado, havia um bolinho num prato. Senta. Com. Lúcia cheirou discretamente. O cheiro do bolo era estranho, não exatamente azedo, mas tinha algo enjoativo, como farinha vencida. Ela hesitou. Hoje estou com dor de barriga. Não perguntei nada. Francisco rosnou. Se eu dei, é para comer. Lúcia o encarou, as mãos tremendo, pegou o pedaço de bolo e mordeu um pequeno pedaço. A massa grudou em sua garganta, ensoça e seca. Ela quase vomitou. Engole, ele gritou em tom baixo e ameaçador. Ela fechou os olhos, forçando-se a engolir, e as lágrimas escorreram sem que percebesse. Naquela noite, Lúcia desmaiou no banheiro. Mateus ouviu um barulho, correu até lá e encontrou a filha encolhida no chão, com a testa coberta de suor frio. Lúcia! Ele se desesperou, carregando-a até a cama. Quando ela acordou um tempo depois, ele perguntou: o que aconteceu com você? Tá doente? Lúcia balançou a cabeça, tentando se sentar. Eu não quero mais ir na casa dele, pai. Mateus hesitou por um segundo. Isso de novo? Tenho medo, ele não é tão bom quanto o senhor pensa. Lúcia, ele a repreendeu, não seja malcriada. O senhor Francisco já me ajudou tantas vezes. Você está sendo ingrata. Não é isso, ela murmurou, ele xinga a mamãe, me obrigou a comer coisa estragada. Pá! Um tapa estalou no rosto da menina. Mateus ficou paralisado, a mão ainda suspensa. Lúcia olhava em choque, os olhos arregalados, a marca vermelha estampada na bochecha. Não ouse mais falar essas bobagens. Sua mãe já morreu. Quer fazer seu pai passar vergonha, é isso? A voz de Mateus tremia de raiva. Lúcia segurava o rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Levantou-se e correu para o quarto, trancando a porta. No escuro, Lúcia tremia enquanto abria o diário. Eu falei. Mas o pai não acredita. Ele xinga a mamãe, bate em mim, me faz comer bolo estragado. Eu não sei mais para quem contar. Talvez, se eu desaparecer, o pai finalmente acredite. Naquela noite, Lúcia escreveu a última linha.
Se um dia eu não estiver mais aqui, será que o pai vai acreditar em mim? Na manhã seguinte, Dona Irene, uma senhora idosa que morava na casa ao lado, encontrou Lúcia desmaiada no banheiro, quando veio pedir para Mateus consertar uma lâmpada. Chamou na porta várias vezes sem resposta, e preocupada, acionou a polícia do bairro. Lúcia foi levada às pressas para o hospital. O diagnóstico do médico, de infecção intestinal aguda, provavelmente causada por consumo prolongado de alimentos estragados. A menina também apresentava sinais de desidratação severa e esgotamento nervoso. Mateus esperava na sala, atordoado. Impossível, deve ter comido algo na rua. O médico foi direto. A menina não estava com nenhum dinheiro. É bem provável que tenha ingerido isso em casa. Mateus voltou para casa em estado de choque. Naquela hora, Dona Irene passou lá com um semblante sério. Mateus, não gosto de me meter na vida dos outros, mas preciso dizer uma coisa. O que foi? Eu vi, algumas vezes, o Sr. Francisco entregando caixinhas de leite para Lúcia. E sempre com um jeito estranho, escondido. Já desconfiava há tempos, mas nunca tive prova. Mateus ficou imóvel, como se algo apertasse seu peito com força. Então se lembrou, na semana anterior, após um assalto em uma casa próxima, ele havia instalado uma câmera de segurança na cozinha como precaução. Será que... Ele ligou o laptop, as mãos tremendo. Lúcia recebeu alta após 4 dias internada. Ainda fraca, pediu para sair antes do tempo, não aguentava mais ficar no hospital. Tudo dentro dela parecia vazio, desbotado, como um quarto recém-esvaziado, restando apenas poeira no canto e o cheiro frio de álcool. Mateus a levou de táxi. No caminho, não disse uma palavra, apenas a olhava pelo retrovisor de tempos em tempos. Lúcia encostou a cabeça na janela, olhos fechados, a testa úmida de suor, mesmo com o tempo fresco. Ele tentou falar algumas vezes, mas engoliu as palavras. Ainda não tinha coragem de dizer à filha que começava a suspeitar do Sr. Francisco. Ao chegarem, Lúcia não quis comer. Entrou no quarto, fechou as cortinas e se jogou na cama. Mateus ficou parado na porta por alguns segundos, depois se afastou. 2 dias depois, Mateus saiu cedo para mais um turno extra. Antes de sair, deixou um bilhete na mesa da cozinha. O Sr. Francisco pediu para você ir ajudar ele com umas coisas, nada pesado. Tenta não desobedecer os mais velhos. Lúcia leu, as mãos tremendo levemente. Olhou fixamente para aquela caligrafia do pai, como se procurasse algum sinal de empatia, um pedido de desculpas, ou ao menos uma pequena hesitação. Mas não havia nada disso. Apenas a mesma imposição de sempre. Ela foi até a casa de Francisco como quem caminha para uma caverna escura. Assim que entrou, ele sorriu largo. A garotinha comportada voltou. Ainda tá fraquinha, hein? Quem não tem mãe que cuide, vive adoentada mesmo. Lúcia apertou os punhos. Eu só vim por um instante, porque meu pai mandou. Francisco deu de ombros. Vai ser só um instante. Vem cá, tenho uma tarefa para você. Ela entrou na cozinha, contra a vontade. Francisco lhe entregou um avental velho. Vista. Hoje quero que você finja ser minha filha um pouquinho. Só um jogo de faz de conta. Lúcia franziu a testa. Eu não entendi. Faz de conta que você é a Maria, minha filha. Fica do meu lado enquanto eu sento aqui. Me chama de um pai. Eu sinto tanta falta dela. Ela balançou a cabeça. Eu não sou sua filha. Francisco mudou de expressão. Sua voz desceu, fria como gelo. E você acha que é quem para ter escolha? Lúcia tremeu. Deu um passo para trás. Francisco avançou e jogou o pano de prato no rosto dela. Você é malcriada assim porque não teve mãe para te ensinar. A Isabel deve estar orgulhosa no túmulo. Não fale da minha mãe assim. Lúcia quase gritou. Francisco parou e sorriu de canto. E quer que eu fale o quê? Sua mãe te largou e morreu.
Talvez tenha se cansado de viver com alguém como você. Lúcia ficou paralisada. Não conseguia reagir. Apenas as lágrimas escorriam, quentes, pelas bochechas. Ele continuou, a voz monótona como quem recita uma lição. Eu vou te ensinar a virar gente. Já que sua mãe não conseguiu, eu consigo. Você sabe o que é gratidão? Abriu a geladeira, tirou uma caixinha de leite barata, amassada nas bordas. Depois, pegou um pedaço de pão com mofo verde, colocou no prato. Come. Lúcia recuou. Não, eu tô com dor de barriga. Não tem dor nenhuma. Eu mandei comer. Ele agarrou o braço dela e a empurrou na cadeira, colocando o prato na frente. Lúcia tentou se soltar, mas a força de Francisco era assustadora para alguém da idade dele. Quer que seu pai te respeite? Então começa me obedecendo. Entendeu? Ele sibilou entre os dentes. Lúcia abaixou a cabeça. Lágrimas pingaram no prato. Mordeu um pedaço do pão, mastigando como se fosse ferro. Quando chegou em casa, não jantou. Mateus perguntou, distraído. Já comeu? Já. O Francisco disse que você anda respondona, faz tudo errado. Lúcia não respondeu. Subiu pro quarto e fechou a porta. No diário, ela escreveu: Mãe, se a senhora ainda estivesse aqui, a senhora me obrigaria a comer pão mofado? A me chamar um estranho de um pai? Eu tentei aguentar, tentei calar, mas acho que tô prestes a quebrar. Ela começou a usar símbolos em vez de palavras, um quadrado para o dor, um triângulo para o medo. Tinha medo de que, se o pai visse, dissesse que ela estava inventando drama. No dia seguinte, enquanto secava o cabelo na varanda, Dona Teresa, a vizinha de idade, se aproximou. Lúcia, você anda tão pálida, menina. Tá acontecendo alguma coisa? Lúcia abaixou o rosto. Não, tá tudo bem, sim. O Francisco anda te chamando com frequência. Ele não passou dos limites, passou? Lúcia mordeu os lábios. Eu não quero mentir, mas se eu disser a verdade, ninguém vai acreditar. Teresa sentou-se ao lado, suspirou. Homem viúvo, morando sozinho há muito tempo, às vezes o coração dele se entorta. Se você sentir que tem algo errado, fala com a professora Maria. Ela já me falou que se preocupa muito com você. Lúcia assentiu devagar, os olhos úmidos. Mas continuou em silêncio. Naquela noite, Mateus viu por acaso a filha diante do espelho no banheiro, com a mão pressionada sobre o abdômen. Ele perguntou: Lúcia? Tá com dor onde? Ela se assustou. Não, só tô meio enjoada, deve ter sido a comida. Amanhã compro um remédio. Mas não exagera mais, tá? Lúcia apertou os lábios. Virou o rosto e sussurrou: Só queria que o senhor acreditasse em mim, só uma vez. Mateus franziu a testa. Outra vez essa conversa? Não quero ouvir suposições sem prova. Lúcia engoliu seco. Entrou no quarto, e pela primeira vez, trancou a porta e empurrou a cômoda contra ela. Começou a ter medo de todos, até do próprio pai. Numa tarde, Francisco mandou ela esfregar o chão da cozinha. Tá parecendo mesmo minha filha, disse ele, sorrindo. Lúcia respondeu, cansada. Eu não sou sua filha. Francisco parou. Apontou o esfregão para ela. A minha filha também era malcriada como você. Agora tá morta. Se não quiser ter o mesmo destino, fica quieta e me obedece. Lúcia ficou imóvel. Algo dentro dela quebrou sem som, mas real. Ao chegar em casa, caiu na cama e ficou olhando pro teto rachado. Do lado, o som de uma novela antiga na TV dos vizinhos, alguém rindo. Lúcia fechou os olhos e sussurrou: Se amanhã. Naquela tarde, nuvens carregadas cobriam o céu de Campinas. O ar parecia espesso, sufocante e pesado. Lúcia entrou na casa de Francisco com os pés arrastados. Não queria ir, mas sabia que se não fosse, o pai a chamaria de ingrata.
Francisco estava sentado, folheando uma revista velha. Olhou-a de cima a baixo. Tá parecendo alma penada, murmurou. Vai pra cozinha. Tenho coisa pra você fazer. Lúcia não disse nada. Entrou e viu o mesmo monte de lixo da véspera ainda no chão. O cheiro azedo subia do leite derramado, da carne podre dentro de um saco rasgado. Limpa tudo. E nada de tapar o nariz. Lúcia se abaixou, pegando cada saco, enfiando no latão. As mãos tremiam por causa do fedor. Quase vomitou e precisou morder o lábio para segurar. Francisco acendeu um cigarro atrás dela. A fumaça rodopiava em torno de seu rosto. A minha filha era obediente. Limpava até com a mão, sem reclamar. Lúcia respondeu, exausta. Eu não sou sua filha. Pá! Um tapa ardido atingiu o rosto dela. Lúcia caiu no chão de azulejo, sem tempo de apoiar as mãos, que bateram na quina da pia. Você não tem direito de dizer isso. Eu disse que é minha filha, então tem que obedecer. Lúcia ficou no chão. A cabeça rodava. Queria gritar, mas algo travava na garganta. Francisco berrou. Levanta. Depois de limpar, come isso aqui. Colocou sobre a mesa um prato de arroz branco com fatias de salsicha queimada. Ao lado, uma caixinha de leite vencido, a data impressa nitidamente. Lúcia murmurou. Essa comida tá estragada. Cala a boca. Tá comendo coisa que nem merece. Ela balançou a cabeça. Eu não quero. Furioso, Francisco deu um chute no lado do corpo dela. Lúcia gritou, caindo contra a pia, a cabeça batendo na quina de madeira. Ingrata. Quer que eu conte tudo pro seu pai? Que você é desrespeitosa, preguiçosa, que tá destruindo minha casa. Eu digo que você é uma vadiazinha e ele acredita. Lúcia segurava o estômago, chorando de dor. Por um instante, pensou em pegar a faca pequena na bancada e fazer algo insano. Mas, em vez disso, apenas se levantou, limpou o sangue que escorria da testa com um pano e comeu uma colher do arroz frio e rançoso. Naquela noite, voltou para casa. Mateus assistia ao noticiário e nem levantou os olhos quando ela entrou. Por que demorou? Tive que limpar a cozinha. Você devia ser grata a quem te ajuda. Para de andar com essa cara amarrada. Lúcia não respondeu. Seguiu direto para o quarto, mas Mateus a chamou. Espera. O senhor Francisco mandou mensagem. Disse que você está cada vez mais preguiçosa, que retruca, que anda derrubando as coisas. Lúcia se virou, os olhos marejados. Ele falou mal da mãe. Bateu em mim. Me obrigou a comer comida estragada. Mateus levantou-se de súbito. Você tá inventando de novo? Eu não tô mentindo. Lúcia começou a chorar ou eu tenho medo dele. Ele. PAF. Pela segunda vez, a mão de Mateus estampou o rosto da filha. A menina não gritou, não chorou alto, apenas ficou ali, parada, como um galho que acabará de ser quebrado. Chega! Você tá cada vez mais parecida com sua mãe nesse jeito teimoso. Gritou Mateus. A mamãe não era assim, sussurrou Lúcia, antes de correr escada acima e trancar-se no quarto. Ela se jogou no chão. No espelho, via o reflexo de uma menina de cabelos embaraçados, a bochecha vermelha, os olhos inchados. Já não reconhecia a si mesma. Naquela noite, escreveu no diário em letras maiúsculas, a mão trêmula. Eu tentei falar. Eu tentei dizer. Mas meu pai me bateu por acreditar em outro. Eu estou cansada. Se amanhã eu não estiver mais aqui, será que ele vai acreditar em mim? Eu odeio pão com mofo. Eu odeio leite vencido. Eu odeio ter que fingir que sou filha de um desconhecido. Mas o que eu mais odeio é ser chamada de um teimosa igual a mamãe pelo meu próprio pai. No dia seguinte, Francisco mandou uma mensagem longa para Mateus. Mateus, essa menina tá cada vez mais difícil. Mas eu não vou desistir.
Manda ela vir cedo amanhã, vou educar do jeito certo. Não tem nada que eu não consiga ensinar. Mateus não respondeu. Leu a mensagem e suspirou. Uma parte dele pensou em checar a câmera que havia instalado semanas antes. Mas hesitou uma preguiça perigosa. Na manhã seguinte, quando Mateus se preparava para sair para o trabalho, ouviu batidas fortes na porta. Era Dona Irene. Mateus. Corre. A Lúcia, ela desmaiou no banheiro. Eu ouvi um barulho alto vindo do quintal, fui ver e a porta estava trancada. Tive que dar a volta pelos fundos. O rosto de Mateus empalideceu. Correu até lá, arrombou a porta do banheiro. Lúcia estava encolhida ao lado da pia, os olhos fechados, os lábios pálidos. Ele a pegou nos braços. Naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo. Não medo dos outros, medo de si mesmo e da própria cegueira, da indiferença, da negligência. No hospital, o diagnóstico se repetiu: infecção intestinal severa, com sinais de lesão gástrica por ingestão prolongada de alimentos contaminados. Soma-se a isso a exaustão física, insônia e colapso emocional. Você é o pai e deixou sua filha comer assim? Perguntou o médico. Mateus não respondeu. Sentado, segurava a cabeça entre as mãos, os cabelos desgrenhados. Dona Irene apareceu para visitá-los. Depois de algumas palavras formais, disse em voz baixa: Eu vi o Sr. Francisco entregando caixinhas de leite para Lúcia. O jeito dele era esquisito. Eu suspeito há tempos que tinha algo errado. Mateus se sobressaltou. Uma imagem lhe veio à mente e a câmera de segurança. Sem perder tempo, correu para casa. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado. O clima dentro da pequena casa na Rua das Flores era sufocante. Mateus estava em pé junto à janela, olhando o jardim coberto de flores de papel, agora murchas pela chuva leve. As mãos tremiam segurando o celular. Ele encarava a tela, mas não conseguia apertar o botão de ligar. Foi então que ouviu uma batida leve na porta. Mateus, sou eu, disse Dona Irene, a vizinha idosa, com expressão apreensiva. Mateus abriu rapidamente. A menina, ela tá internada mesmo, não é? Perguntou ela, com um olhar grave. Mateus assentiu, a voz rouca. Sim, o médico disse que ela teve infecção intestinal grave por causa de comida estragada e também colapso nervoso. Dona Irene segurou a mão de Mateus. Sinto muito. Eu desconfiei do Francisco há muito tempo, mas não tinha como provar. Se você quiser, eu posso ajudar. Mateus a encarou, o coração apertado entre culpa e revolta. Pensava na filha, tão frágil, desfalecida na cama de hospital. Uma dor cortante o atravessava. Na sala, Mateus abriu o notebook. Ligou o programa da câmera de segurança. As imagens que apareceram na tela fizeram sua respiração parar. Lúcia entrando na casa de Francisco, hesitante, cansada. A câmera captou cada segundo. E lá estavam as provas claras, irrefutáveis. Na primeira cena, Francisco gritando com Lúcia por ela ter derrubado um copo. Você é desastrada igual a sua mãe. Ele zombava, o olhar cruel. Lúcia baixava a cabeça, os olhos cheios d'água. Em outra imagem, Francisco jogava um pano no rosto dela com agressividade quando ela retrucava. Essa menina precisa aprender direito. Dizia. Cada vez que Lúcia se recusava a comer a comida podre, Francisco a empurrava e numa cena, ele chegou a chutar o abdômen dela. Não tem mãe? Então cala a boca. Já é um favor meu te alimentar. Ele gritava, olhando diretamente para a câmera. Mateus ficou imóvel, atordoado. Chorou. Lágrimas desciam sem controle. Ele abraçou a cabeça, soluçando como uma criança. Lúcia, eu não acreditei em você, eu destruí você, murmurou. As imagens eram como facas atravessando seu coração. Ele finalmente via e havia deixado a filha enfrentar sozinha um inferno físico e emocional.
A última cena mostrava Lúcia caindo no chão, abraçada ao próprio ventre em agonia, enquanto Francisco a olhava impassível, sem nenhum traço de compaixão. Mateus se levantou, saiu até o jardim e se jogou num banco de pedra sob a árvore de flores de papel. O vento frio o fez estremecer. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Ligou para o hospital, perguntou pela filha, pediu para falar com o médico. Quando entrou no quarto, Lúcia dormia. Ela parecia ainda menor do que ele lembrava. A pele pálida, os olhos inchados, exausta. Mateus sentou-se devagar ao lado da cama e pegou sua mão. Lúcia, o pai está aqui. Me perdoa. Eu estava errado. Eu não devia ter duvidado de você. Agora eu vou te proteger. Tá me ouvindo? Lúcia não respondeu. Apenas abriu os olhos, devagar, e o olhou com um olhar distante, machucado. Dona Irene entrou em seguida. Olhou para Mateus e disse em voz baixa: Eu sei que você está sofrendo. Mas agora você precisa ser forte. As provas existem. A polícia precisa saber. Mateus assentiu. Dentro dele, a dor deu lugar à decisão. De volta em casa, abriu o histórico de mensagens com Francisco. Manda a menina amanhã. Eu vou ensinar ela como deve ser. Mateus gritou. Eu não vou deixar você tocar na minha filha nunca mais. Pegou o telefone e ligou para a polícia. Naquela noite, Mateus voltou do trabalho e sentou-se no escuro da sala. Procurou o diário de Lúcia. As palavras tremidas, os símbolos cheios de dor e medo fizeram chorar de novo um choro surdo, doído, irreversível. Se eu não estiver mais aqui, será que o senhor vai acreditar em mim, pai? Mateus colocou o diário no colo e enxugou as lágrimas. Pela primeira vez, sentiu que havia fracassado de verdade. Sentado diante da tela do laptop, as mãos trêmulas, os olhos fixos em cada quadro, Mateus mal respirava. O cômodo estava escuro, a única luz vinha do monitor, refletindo em seu rosto marcado por angústia e desespero. As imagens das câmeras de segurança revelavam, pouco a pouco, fragmentos cruéis de uma verdade que ele, por tanto tempo, tentou negar. A primeira cena mostrava Lúcia entrando na casa de Francisco. Estava abatida, o olhar perdido. Mateus enxergou nitidamente a tristeza nos olhos da filha e o medo silencioso escondido em cada gesto tremido. Francisco estava parado na entrada da cozinha, olhando para Lúcia com frieza. Chamou-a com a voz baixa e ameaçadora. Senta aqui. Lúcia obedeceu com relutância. Seus olhos vagavam, como se quisessem estar em outro lugar. Francisco começou a gritar porque ela não fazia o que ele queria. Você faz tudo errado, parece uma doida. Lúcia chorou, abaixando a cabeça. Havia uma dor profunda nos olhos dela. Mateus assistiu a momentos em que Francisco a humilhava verbalmente. Sua mãe não te ensinou nada, foi? Por isso que você é assim. Morreu e te deixou essa vergonha. Lúcia ficou rígida, tentando se manter de pé, até não aguentar e chorar em voz alta. Francisco, furioso, atirou um pano de rosto contra ela. Depois colocou um prato com pão embolorado e uma caixa de leite vencido sobre a mesa. Come! Lúcia tentou recusar, mas Francisco a empurrou com o pé na barriga, fazendo-a cambalear. Você não tem mãe, então fique quieta. Eu te dou comida e ainda reclama. Isso é um favor. Mateus viu tudo. As lágrimas desciam sem parar. Ofegante, sentia o coração se despedaçar, esmagado por uma culpa brutal. Lúcia, eu não acreditei em você, eu te machuquei. Baixou a cabeça, tomado por um turbilhão de imagens, os gritos, a dor, o abandono. A imagem de um pai rígido e frio se desmanchava, dando lugar a um homem esmagado pelo próprio erro. Lembrou das discussões com a filha, das vezes em que a chamou de ingrata, das bofetadas que deu quando ela só queria ser protegida. Mateus chorou feito criança, abraçando a própria cabeça, soluçando com o corpo inteiro. Eu devia ter acreditado. Eu devia ter sido o pai dela.
E mais uma cena o destruiu, o Francisco empurrando Lúcia com força contra o chão. Ela caiu, encolhida, segurando a barriga, sem conseguir gritar. E ele, apenas olhando, sem nenhuma compaixão. Mateus nunca tinha visto aquilo. Nunca imaginou. Até assistir ao vídeo maldito. Depois de ver tudo, ficou em estado de choque. Levantou-se, andou de um lado para o outro no quarto, limpando as lágrimas com as costas da mão. Por fim, desabou no chão, abraçou os joelhos e sussurrou. Eu falhei com a minha filha. Lembrou-se de quando Lúcia tentou lhe contar sobre Francisco e de como ele sempre cortava, chamando-a de mentirosa, exagerada. A culpa é minha, pensou. Eu a deixei sozinha. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Pegou o celular e ligou para seu amigo Rafael, advogado da cidade. Rafael, eu preciso falar com você. É sério, tem a ver com a Lúcia. Rafael atendeu imediatamente e marcou um encontro para a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Mateus levou o vídeo para um café onde encontrou Rafael. Mostrou tudo. O advogado assistiu em silêncio, o rosto endurecido. Mateus, isso aqui é uma prova muito clara. Francisco pode ser processado por agressão infantil e abuso psicológico. Temos que denunciar a polícia imediatamente. Mateus assentiu. Eu vou fazer isso. Não vou deixar ninguém machucar minha filha nunca mais. De volta para casa, com o coração pesado, Mateus ligou para o médico do hospital pedindo orientações sobre os cuidados com Lúcia e informações atualizadas sobre seu estado. O médico disse: Lúcia ainda está muito fraca. Ela precisa de descanso absoluto e deve evitar qualquer tipo de estresse. O ideal é que seja cuidada por alguém muito próximo, de preferência a mãe ou outra figura de confiança. Mateus então prometeu a si mesmo: eu vou estar com ela. Nunca mais deixarei minha filha sozinha. Ao cair da noite, Mateus sentou-se ao lado da cama de hospital, segurou a mão da filha e sussurrou: me perdoa, filha. Eu não vou deixar ninguém te machucar de novo. Eu prometo. Lúcia abriu os olhos. Havia dor, mas também um pequeno brilho como se, no fundo, uma fagulha de esperança tivesse se acendido. Mais tarde, sentado à sua mesa, os olhos vermelhos, Mateus olhava para a tela do computador. As imagens do vídeo estavam congeladas. Francisco maltratando Lúcia. Cada segundo uma nova facada. Ele respirava com dificuldade, e com as mãos trêmulas, começou a imprimir as provas. Não dá para acreditar, sussurrou. Como eu deixei isso acontecer? No dia seguinte, Mateus foi à delegacia com as gravações e todas as evidências impressas. Entregou tudo diretamente ao delegado, um homem de expressão séria, por volta dos 50 anos. Eu tenho provas de que o Sr. Francisco abusou e agrediu minha filha, disse Mateus, a voz embargada. O delegado analisou as imagens e respondeu: vamos iniciar a investigação imediatamente, Sr. Mateus. Obrigado por sua colaboração. Mateus assentiu. Saía dali com o peito ainda pesado, mas um pouco mais leve. A justiça começava a se mover. Enquanto isso, a notícia do ocorrido se espalhava pela vizinhança. Os moradores reagiam com espanto e revolta. Dona Teresa, a vizinha que certa vez alertou Lúcia, comentou com outra moradora: eu já desconfiava dele fazia tempo. Ainda bem que a verdade veio à tona. Alguns conhecidos de Francisco também se afastaram dele. Passaram a ignorá-lo nas ruas. A máscara do bom vizinho o havia caído. Mateus pediu licença do trabalho por 2 semanas para ficar ao lado da filha no hospital. Passava os dias sentado junto à cama, murmurando pedidos de perdão e promessas de proteção. Numa tarde, ele escreveu uma carta longa para Lúcia e a deixou ao lado da cama. Minha querida Lúcia. Eu sei que falhei como pai. Não te protegi, deixei que você sofresse enquanto eu não via ou não queria ver. Me perdoa. Se você conseguir me perdoar, prometo aprender de novo, do zero, a ser o pai que você merece. Nunca mais vou permitir que alguém te machuque, nem mesmo eu,
Eu te amo. Para sempre. Lúcia leu a carta e sorriu com dificuldade. Mas seu olhar clareou um pouco. Uma centelha de esperança brilhou em sua alma ferida. Mateus percebeu uma pequena mudança. Lúcia começava a se abrir. Aos poucos, contava sobre o que sentia, o que sofreu em silêncio. Ele entendeu que o caminho para a cura seria longo. Mas não desistiria. Naquela noite, Mateus saiu até o quintal e olhou para o céu estrelado. Dentro de si, um turbilhão de raiva contra Francisco que destruíra a infância da filha e também contra si mesmo, por ter sido cego e ausente por tanto tempo. Ele prometeu a si mesmo que se tornaria um pai melhor, que protegeria Lúcia com todas as forças que ainda lhe restavam. Do outro lado da cidade, a polícia informou a Mateus que Francisco havia sido convocado com urgência. Ele tentou negar tudo, mas não conseguiu contestar as provas claras. A comunidade local reagiu com indignação. Muitos que antes eram amigos de Francisco viraram-lhe as costas. No dia em que Mateus levou Lúcia de volta para casa, tudo estava diferente. Já não havia frieza ou distância, havia afeto, cuidado verdadeiro. Mateus ensinava à filha receitas que a mãe costumava preparar, e juntos, plantaram novas flores de papel no jardim da frente, criando memórias mais leves, mais vivas. Numa tarde tardia, Mateus levou Lúcia ao cemitério, onde Isabel descansava. Acendeu um incenso e murmurou: Eu falhei, mas graças a você, filha, eu vou recomeçar. Lúcia segurou a mão do pai, lágrimas escorrendo dos olhos. Eu já te perdoei há muito tempo, pai. Só esperei que o senhor enxergasse a verdade. A última cena era o retrato dos dois de mãos dadas sob um pôr do sol radiante. Pela primeira vez, Lúcia chamou alto: Pai! Eu te amo! O grito ecoou como uma libertação, um recomeço cheio de esperança. Numa tarde suave de primavera, no quarto de hospital inundado pela luz amarela do sol, Mateus sentava-se ao lado da filha. Lúcia estava deitada, magra, frágil, mas com o olhar mais vivo e mesmo cansada, esboçava um sorriso leve ao ver o pai. Aquele momento fez os olhos de Mateus se encherem de lágrimas. Ele se inclinou, pegou com carinho a mão da filha e falou com a voz embargada: Lúcia, meu amor, o pai errou. Te deixou sozinha, permitiu que te machucassem. Me perdoa. Lúcia olhou com os olhos marejados, mas iluminados. Eu sei que o pai não é perfeito. Mas tudo o que eu precisava era que o senhor acreditasse em mim. Mateus assentiu, emocionado. Eu prometo, e nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Nem eu mesmo. Um suspiro leve, como se deixasse para trás um peso acumulado por anos. Lúcia apertou a mão do pai. Eles se abraçaram em lágrimas, o primeiro abraço desde a morte da mãe. A distância que parecia intransponível começava, enfim, a desaparecer. Naquele mesmo dia, Mateus se reuniu com os médicos e assistentes sociais do hospital para montar um plano de cuidado contínuo para Lúcia. Ele sabia que a cura não estava só no corpo, mas também no coração ferido daquela menina. Um dia, Mateus levou Lúcia até o jardim de flores de papel em frente ao hospital. Lembra do vitamina de frutas gelado que sua mãe fazia? Ele perguntou. Lúcia sorriu de leve, os olhos brilhando. Lembro sim, pai. Mateus continuou, com a voz cheia de ternura. Eu vou aprender a fazer para você. Assim, quando sentirmos saudade da mamãe, a gente pode lembrar dela juntos. Lúcia olhou para ele e assentiu devagar. Eu tô esperando por isso com todo o coração. Sentaram-se juntos no banco de pedra, de mãos dadas, saboreando a primeira paz depois de tantos dias de dor. Uma semana depois, Mateus recebeu uma ligação da polícia e Francisco estava proibido de ter qualquer contato com crianças para sempre. Era parte da justiça que Mateus tanto desejava. No bairro, a verdade aos poucos veio à tona. Os moradores passaram a olhar para Mateus e Lúcia com mais empatia, mais carinho. Dona Teresa e Dona Irene começaram a visitar com frequência, levando pequenos presentes e palavras de apoio. Um dia, Dona Irene apareceu e segurou a mão de Mateus. Você fez o que era certo. Só não desiste.
Se continuar firme, tudo vai melhorar. Mateus sorriu, e nos olhos dele havia algo novo, vê esperança. Eu nunca mais vou abandonar minha filha. No hospital, Lúcia começou a se abrir com os psicólogos. Aos poucos, falava sobre as dores que escondeu por tanto tempo. Eu tinha medo dele, disse Lúcia com a voz baixa, durante uma sessão. A terapeuta assentiu. Você foi muito corajosa em dizer isso. Agora a gente vai trabalhar juntas para você se sentir segura de novo. Lúcia sorriu. Pela primeira vez, sentiu esperança no amanhã. Mateus não só cuidava da filha, ele reaprendia a ser pai, ouvindo, compreendendo, amando. Numa tarde qualquer, ele foi para a cozinha improvisada e começou a testar a receita do vitamina gelado. Lúcia sentou ao lado, o olhar animado ao ver o pai atrapalhado, mas determinado. Pai, como vai fazer para ficar gostoso igual ao da mãe? Ela perguntou. Mateus riu, decidido. Vou aprender até você me dizer que tá perfeito. Os vizinhos começaram a notar a mudança. Mateus não fazia mais hora extra. Dedicava os dias à filha. Dona Teresa comentou com uma amiga. Ele tá mesmo tentando. E a menina, ela tá se curando, devagarzinho. Mateus sabia que a confiança precisava ser reconstruída, tijolo por tijolo, com amor e verdade. Certa noite, quando Lúcia já dormia, Mateus se sentou para reler o diário da filha. Cada palavra tremida, cada símbolo era uma dor silenciosa. Ele chorou. Filha, eu vou guardar essas palavras como um tesouro. Para entender você. Para caminhar com você. Começou a imprimir o diário. Queria transformá-lo num pequeno livro, um presente de aniversário, um símbolo de escuta, de reconhecimento e de promessa por um futuro mais luminoso. Quando o verão se aproximava, Mateus decidiu que levaria Lúcia novamente ao cemitério, onde sua mãe descansava em paz. Naquele dia, pai e filha caminharam de mãos dadas sob o céu azul profundo. Mateus acendeu um incenso diante do túmulo e murmurou com a voz embargada. Isabel, eu falhei. Mas graças à nossa filha, eu vou recomeçar. Lúcia olhou para o pai, as lágrimas transbordando. Eu já perdoei há muito tempo, pai. Só estava esperando o senhor enxergar a verdade. A última cena foi a imagem dos dois em pé sob o pôr do sol radiante. Pela primeira vez, Lúcia gritou em voz alta. Pai! Eu te amo. O chamado ecoou, caloroso, como um raio de sol aquecendo um coração marcado pela dor. Um mês após a alta de Lúcia, o pequeno bairro havia mudado mais do que Mateus podia imaginar. A casinha na Rua das Flores agora transbordava de risos e calor humano. Mateus não fazia mais hora extra, dedicava todo o seu tempo à filha, cuidando dela e ajudando a recuperar a confiança na vida. Numa tarde de início de verão, Mateus e Lúcia foram juntos ao jardim nos fundos da casa. Mateus segurava uma pá, cavando a terra, enquanto Lúcia plantava com cuidado sementes de flores de papel, a flor favorita de sua mãe. Eu sinto tanta falta da mamãe, disse Lúcia, olhando para as pequenas sementes em sua mão. Mateus assentiu, com um sorriso suave. Eu sei. A mamãe vive no nosso coração. E vamos cuidar deste jardim para lembrar dela. Lúcia olhou para o pai, os olhos brilhando de esperança. Na cozinha modesta, Mateus preparava com carinho vitamina de frutas gelado, uma receita especial que Isabel sempre fazia para a família. Quer que eu te ajude? Perguntou Lúcia, com entusiasmo. Mateus sorriu largo, levando a tigela até a mesa. Claro, filha. Vamos fazer juntos. Assim, mantemos vivas as lembranças da mamãe. Eles saborearam o prato juntos, relembrando histórias antigas de Isabel. A atmosfera era aconchegante e doce. Mateus, vez ou outra, abria o pequeno livro que havia feito com o diário de Lúcia, presente que dera a ela no aniversário. As palavras trêmulas e os códigos que Lúcia havia criado ajudavam o pai a compreender melhor as dores silenciosas da filha. Agora o pai entende, minha menina. Todas as feridas vão cicatrizar. E o pai sempre estará com você, disse, com lágrimas nos olhos.
Lúcia sorriu, sentindo pela primeira vez a verdadeira segurança nos braços do pai. Certa manhã, Mateus levou Lúcia à escola. Ficou de longe observando-a entrar na sala com passos mais firmes, mais confiantes. Os colegas olhavam para ela com simpatia e curiosidade diante de sua nova atitude. Dona Teresa, a vizinha atenciosa, acenou sorridente para os dois. Vocês parecem tão felizes. Mateus assentiu, emocionado. É verdade. Graças à minha filha, eu entendi a força do perdão. Numa tarde tranquila, Mateus e Lúcia sentaram juntos à beira do rio Tietê, observando o pôr do sol. Pai, quero te contar sobre alguns sonhos que tenho tido, disse Lúcia. Mateus sorriu, apertando a mão da filha. O pai quer ouvir todos, minha menina. Lúcia falou sobre os sonhos com a mãe, sobre uma casa cheia de risos e felicidade, o lar que sempre desejou. Em outro dia, Mateus levou Lúcia novamente ao cemitério onde sua mãe descansava. No passado eu falhei, mas hoje estou aqui com você, para consertar tudo, disse ele, com um olhar firme e cheio de determinação. Lúcia segurou a mão do pai, as lágrimas escorrendo. Eu já tinha perdoado há muito tempo, pai. Só esperava o Senhor perceber isso. Juntos, acenderam um incenso e fizeram uma oração silenciosa por um futuro de paz. Nos meses seguintes, Mateus se tornou não só um pai dedicado, mas também o melhor amigo de Lúcia. Juntos, enfrentaram cada dificuldade, cada medo. Lúcia começou a participar de atividades extracurriculares, voltou a conversar com os colegas e aos poucos recuperou a alegria de viver. Numa noite calma, quando a casa já dormia, Mateus sentou-se à janela com o diário da filha nas mãos. Cada linha era como um batimento do coração dela, uma história de resistência e esperança. Ele sussurrou. O pai tem tanto orgulho de você, Lúcia. A história termina com os dois no terraço, observando as luzes da cidade sob o céu noturno. De repente, Lúcia gritou. Pai! Eu te amo! O grito ecoou, caloroso, como uma declaração de cura, amor e esperança. Mateus abraçou a filha com força, sorrindo entre lágrimas de felicidade. A história de Lúcia e Mateus é uma prova comovente da força do amor, da confiança e da perseverança dentro de uma família. Ela nos lembra que o silêncio diante do sofrimento pode ferir mais profundamente do que qualquer agressão física. Ouvir, compreender e proteger uns aos outros é essencial, especialmente os mais vulneráveis, como as crianças. Ao mesmo tempo, a história alerta para os danos irreversíveis que a indiferença e a negligência dos adultos podem causar. Mas, acima de tudo, ela mostra que o perdão e a segunda chance sempre existem, se tivermos coragem de abrir o coração e agir a tempo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.